Essa religião da ventre, ela tem registros, eles trazem isso no livro, que ela tem pelo menos 300 mil anos, desde antes do Homo sapiens, na época do homem de Neandertal. Tanto que Maria Madalena, porque o homem de Neandertal, ele tem uma característica dele viver mais nessas ondas teta. E ele viver mais sintonizado com o cerebelo do que o Homo sapiens, porque o sapiens foi aumentando o tamanho do córtex cerebral e de toda essa parte masculina que a gente chama entre aspas, que é a parte do racional, do lógico, do analítico, que também gerou grandes transformações para nós. Mas antigamente a gente vivia mais nesse campo do cerebelo. E aí, por exemplo, essa imagem aqui, que é uma das Vênus, existem algumas Vênus aí que foram encontradas em achados arqueológicos, ela chama de Laucel, não sei como pronuncia exatamente, mas ela tem 23 mil anos. E olha só que coisa linda, essa imagem mostra uma mulher com o quadril bem largo, com o triângulo aqui do V, da vulva, a mãozinha dela tá tocando o ventre, olha que coisa fofa. E ela tá segurando esse chifre, e aqui nesse chifre, não dá para ver aqui na imagem, mas ela tem 13 risquinhos, que elas contavam as luas no chifre. Então, isso aqui é muito antigo, 23 mil anos antes de Cristo, 25 mil anos atrás. E a religião uterina como um todo, ela tem pelo menos 300 mil anos, eles falam. A gente já nasceu numa época de luz elétrica. Ou seja, o homem já conseguiu manipular a luz. Imagina antes de existir luz elétrica, como que era a vida aqui na Terra? Hoje em dia, a luz está na nossa mão, na mão do nosso celular. A gente assiste o que a gente quer, a hora que a gente quer, a gente dorme na hora que a gente quer. E isso está gerando uma disrupção muito, muito grande nos nossos ciclos femininos, especialmente. E tá aqui a Jimmy, que não me deixa mentir, porque eu vivi isso. Quando eu fiquei traduzindo esses livros, eu dava aula à noite e ia traduzindo o livro. Tinha uma luz branca na minha cara, ficou um ano aquela luz, 3 vezes por semana na minha cara. Fora outras coisas, de dormir tarde, de luzes em geral, na hora que tá escuro lá fora. E eu percebi que isso alterou tanto os meus hormônios que quando eu fui. E eu tenho uma sensação que isso está contribuindo muito para a menopausa precoce das mulheres, porque a gente precisa do escuro para produzir a melatonina e para regular todos esses hormônios no corpo. E se quando está escuro lá fora a gente está com uma luz dentro, a gente está atrapalhando o nosso sistema biológico. E quando eu fiz meus testes hormonais assim de saliva, que eles são super sensíveis, tava tudo no teste. O meu cortisol tava baixíssimo, o meu DEA tava baixíssimo, minha testosterona tava baixíssimo, todos os hormônios femininos relacionados com o climatério e a menopausa, tudo muito baixo. E eu tenho a sensação que esse ficar com a luz na minha cara acelerou muito. Por isso que quando eu dou aula à noite também, eu faço live, eu convido vocês, apaguem as luzes, vamos, tá escuro lá fora, vamos sintonizar com a natureza, então, vamos ficar no escuro também. E eu também recomendo isso para vocês, até quando estiverem fazendo algum curso que é aula gravada em plataforma digital, que você pode assistir a qualquer hora, diminui a luz se tiver escuro, porque às vezes a gente vai assistir as aulas à noite e é importante diminuir a luz, é muito importante. Agora, mas vamos pensar, a gente tem luz elétrica há 200, 300 anos, é muito pouco tempo. Como que era antes disso? Como que eram os ciclos da vida? Como que as pessoas viviam antes disso? Então a Lua, ela era muito importante no céu noturno, porque ela era uma luz no céu à noite. Ela era muito uma deusa cultuada assim com muita força, porque graças à lua cheia as pessoas podiam viajar à noite, elas iam para a beira dos lagos e se banhavam dessas águas lunarizadas para se curar. As águas lunarizadas têm elas têm essa força de terem recebido essa luminosidade da lua e por isso se tornam águas bênçãos, altera a estrutura
abre memórias num plano mais psíquico e espiritual. Então, a gente não tem referência, a gente não sabe como que é viver sem a luz elétrica. E a gente tem a luz elétrica, assim, em todos os cômodos da nossa casa, porque também teve um tempo para essa luz elétrica chegar. Mas hoje ela já chegou, ela tá até na bateria, tá no celular, tá em tudo. E isso é um. Será que a gente evoluiu, né? Será que isso foi uma evolução? Em muitos níveis foi, mas em outros também não foi. Isso ajuda também. A gente. Ó, eu moro em São Paulo, aqui na Vila Mariana, não consigo ver a noite escura aqui. Tem sempre um holofote, porque daí é questão de segurança, de prédio. Tem muita luz nos prédios, nas ruas, poste. E essa conexão com o escuro da noite, ela é muito importante para o nosso corpo, para a nossa biologia. Então, tanto que se fala de dormir com aquele tapa-olho, se você não conseguir ter 100% de escuro no seu quarto. É importante também a gente buscar promover essa escuridão para a nossa boa regulação do nosso corpo. Então, a gente está entrando aqui na parte das escolas de mistérios, né? E dizer que todas as tradições indígenas pré-patriarcais, porque os indígenas também sofreram essa invasão patriarcal. Se você pega uma sociedade indígena hoje em dia, ela é muito patriarcal ainda. O homem é o principal, as coisas giram muito mais em função das questões masculinas do que das femininas. A mulher precisa batalhar ali também para encontrar um lugar. Mas no pré-patriarcal, quando o foco da vida era a própria vida, eram as futuras gerações, era você. Não tinha internet, né? Tem gente aqui que nasceu já na era da internet, que não sabe como é que é a vida sem o Google, por exemplo. Como que você vai buscar uma informação? Você tinha que ter um saber interior, você tinha que saber ler a natureza, você precisava reconhecer os sinais. E a gente foi perdendo tudo isso. E essas são capacidades femininas, uterinas, que elas se afloram mais na mulher, porque a mulher é mais sensível. Justamente por conta do útero, por conta aqui dos mamilos também, que existe um campo aqui entre mamilos que energético, que aumenta a sensibilidade feminina, que foi desenhado assim para que a gente pudesse criar o vínculo da mãe com o bebê. Como que faz para criar esse vínculo? Como que faz para você amar seu filho? Então é toda uma tecnologia da nossa biologia que a gente assim desconsidera, né? Como se não a gente dá isso por garantido. Então o bebê que suga o mamilo promove a liberação de hormônios, a ocitocina, por exemplo, que é o hormônio do amor, que é o hormônio do abraço, que é o hormônio do vínculo. Quando a gente abraça uma pessoa assim por mais de 20 segundos, a gente já começa a produção de a produção de ocitocina. E a ocitocina é aquilo que faz a gente, por exemplo, até aqui no virtual, que a gente está tendo uma aula aqui virtual, chegar no final, a gente sabe aquele senso de comunidade que a gente sente, que a gente olha e dá vontade de sorrir, assim, nossa, eu tô num lugar gostoso, tô aqui, tô gostando de estar aqui. É a ocitocina que faz isso. E ela vai sendo liberada conforme a gente se reúne, se une também, vive em comunidade. E tudo isso ninguém nos conta, a gente não reconhece, não sabe que isso existe, mas antes, né, da luz principalmente, isso era mais favorável. Agora, imagina 300 mil anos atrás. É muito tempo.